Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no podcast de hoje teremos um bate-papo com o Dr. Newton Martins, falando sobre reforma tributária e sobre holding patrimonial. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. E o Atual Chique de hoje, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nossos convidados, Dr. Newton Martins. Tudo bem, Dr. Newton? Eu vou bem, obrigado pelo convite. Andréia Carlos. Oi, Dani. E o CEO da plataforma, o Elcio Monteiro. Obrigado, Dani. Boa tarde. E o nosso bate-papo de hoje está recheado de informações interessantes. Nós vamos falar sobre holding familiar, sobre contrato de casamento e sobre a reforma tributária. Exatamente. Por onde a gente vai começar, doutor? Olha, diante de todo esse cenário que está acontecendo no país, né, vamos dar uma pincelada, vamos iniciar aí pela reforma tributária, que é tão falada hoje em dia. Está todo mundo muito preocupado, né? Exatamente, porque vai interferir diretamente no planejamento sucessório, né, por causa da tributação. Então, o que está acontecendo hoje, vamos falar de São Paulo, né? São Paulo hoje tem uma taxa de ITCMD. O que é o ITCMD? ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, né? Então toda vez que uma pessoa vai fazer um inventário ou vai fazer uma doação, é cobrado esse ITCMD, que em São Paulo é de 4%. Com a reforma tributária, essa alíquota vai passar para 8%. De 4 para 8? De 4 para 8. Lembrando que existe uma resolução do Senado Federal, né, onde essa alíquota pode passar para 16%. Nossa. Então isso vai interferir diretamente no planejamento sucessório das famílias. Uma curiosidade, Dr. Newton, e por que levou esse crescimento dessa alíquota? O que é uma deficiência financeira de recurso? Por que disso? Na verdade, essa atual gestão do governo federal diz que o Brasil é um dos menores países onde se recolhe o imposto de herança, né? Então, a menor tributação é a nossa? Seria uma das menores, né? Que tem o teto máximo de 8%. Tá. Né? No mundo? Não, no Brasil. Tá, no Brasil. Tá. Então, o que acontece? Hoje em dia, como está hoje? Cada estado tem uma legitimidade, vamos dizer assim, para ficar de fácil entendimento, para cobrar o ITCMD. No caso de São Paulo teto máximo 4%, você tem outros estados que cobram 8%, você tem outros estados que cobram de forma fracionada. Quanto maior o patrimônio, digamos assim, é maior a alíquota. Então o Brasil hoje tem um teto máximo de 8%. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm um imposto de herança de 40%. Nossa! Porém, né, os herdeiros que não tem uma isenção nos Estados Unidos, né? Para solteiro, para vocês terem uma ideia, para quem é solteiro, eu até trouxe isso aqui que é interessante. Se você tem um patrimônio até de 13,61 milhões de dólares, você não paga. Nos Estados Unidos? Então eu vou mudar para lá. E para quem é casado, tem família, até essa isenção sobe para 27,22 milhões de dólares. Né? Então, o que essa atual administração federal diz é que o Brasil recolhe pouco em termos de imposto de herança, né? E eu acredito que seja um fator puramente arrecadatório, né? E agora, quando vai passar, porque o que aconteceu? Essa reforma tributária passou, os deputados aprovaram e falta passar agora no Senado Federal. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe, porque está uma bagunça política tal e jurídica do que está acontecendo no país. Mas com isso vai alvoroçando, né? Todo mundo que está com algum problema inventário atrasado aí. Exatamente, as pessoas têm que... A minha opinião seria... para que todas as pessoas já procurassem um advogado especialista em planejamento sucessório patrimonial, né? Para que dessem início agora
ao planejamento sucessório. Né? Por quê? Mesmo porque, passando essa reforma tributária do jeito que está, que eu acredito que não vai mudar, né? A gente ainda tem um tempo ainda de aplicação dessa reforma, que é de 1 ano. Então vamos ter aí um período de 2025 para se adequar, né? Antes da reforma, não se adequar à reforma, mas para fazer esses planejamentos enquanto essas alíquotas não são aplicadas. O que levou até esse motivo da nossa Brasil Base tem sempre esse objetivo de não trazer só as coisas em linha de crédito, trazer também esses esclarecimentos. Que nós começamos a ter procura de quem tem um patrimônio às vezes elevado, herança, geralmente os herdeiros ninguém quer pôr dinheiro, né? Todo mundo quer receber, né? E passamos a ter busca de recurso para financiar essa parte documental, essa parte tributária. Né? Exatamente, é isso. Que ele vem buscar um dinheiro barato, que é consórcio, para poder fazer essa documentação, essa parte de inventário. Né? Exatamente. Porque é caro, né? É caro. Toda vez que você vai fazer um inventário, vai fazer uma doação, aqui em São Paulo se paga esses 4% de ITCMD. Então, vamos falar, então, o cara tiver um patrimônio de 10 milhões, vai ficar em torno de um valor... Sim. Aí você pega lá, são 5 herdeiros, pede para cada um X, ninguém quer, todo mundo quer receber, mas colocar ninguém quer pôr, né? Lembrando que nós estamos falando só de ITCMD. Fora matrícula, nós não estamos falando de cartório de notas, cartório de registro, honorários de advogado. E custas de processo. Então, mas vamos fazer um apanhado geral em percentual. ITCMD 4, mais os outros, vamos falar, então, falando em torno, vai para uns 8, 6. Eu acredito que com todas as custas para se fazer, por exemplo, um processo de inventário... Uns 10%? Não, acredito que mais. Chega em torno de uns 20%. 20%. Então, no patrimônio de 10 milhões, 20%. Uns 30%. Nós estamos falando de quanto? Pode chegar até mais, tá? Então, mas olha a analogia, André, é importante isso. Nós estamos falando de um patrimônio de 10... 20%, 2 milhões, correto? Aí você pega 4 herdeiros, cada um tem que pôr 500 mil reais. Às vezes o cara não está com essa disponibilidade. Não tem. E precisa, não tem. Então, em contrapartida também nós temos uma linha de crédito que atende essa necessidade, entendeu? De uma forma mais... Importantíssimo. Ele poder realizar de uma forma econômica. Né, no momento. E sair um pouco dessa alavancagem de tributação. Né? Porque o que eu vejo hoje na sociedade em geral brasileira é o seguinte, né? Mas isso é uma coisa humana. As pessoas elas querem adquirir patrimônio. Né? No caso do Brasil, a gente não tem uma liquidez para lidar com isso. Então eu estou muito acostumado a ver no meu cotidiano pessoas que têm um patrimônio de um valor muito alto, mas na hora de se fazer um inventário, teria que se vender praticamente, às vezes, 2 imóveis para pagar todas as coisas. Não tem liquidez, né? O brasileiro não gosta de liquidez. Não tem. Ele não se prepara, não faz o quê? Ele não faz o planejamento para isso. Mesmo porque falar de morte no Brasil, não que eu queira ser um mercador ou vendedor de caixão, mas é um tabu, ninguém gosta de falar disso. Mas é necessário para quê? Para que você se planeje, inclusive com relação a isso. A nossa família, nós não temos dinheiro para arcar com todos os custos. Eu vou procurar, por exemplo, o Elcio, uma linha de crédito que vai poder me auxiliar. Não, se programar até ele, que esses caras já tinham que ter esses 2 milhões vindo pagando em 200 meses, um valor pequeno. É que nos outros países eles têm muitos seguros, né? Eles têm seguros. Tem muitos seguros. Aqui no Brasil também tem. Porém, o que eu acho é o seguinte, o que vocês colocam, o que o Elcio acabou de colocar, é um dinheiro muito barato, né? E a gente também não pode deixar de levar em consideração, em que pese eu ser repetitivo aqui, não é uma dúvida de que o imposto sobre herança vai mudar e vai aumentar para minimamente o dobro. De 4 para 8. De 4 para 8. Dr. Newton, eu queria perguntar assim, com relação a em que momento nós devemos nos preocupar com a questão da herança? Em que momento da vida da família? A qualquer momento. Não é esperar, não precisa esperar, tá? Já... Não precisa. É o contrário, né? Acho que tem que ser antes. Veja bem, você não precisa antecipar as coisas, mas você precisa estar antenado, saber como funciona. Ter ideia de dimensão de custo. Ter uma dimensão de custo, saber quais são as opções, né? Então hoje, vamos supor, você tem hoje diversas formas de planejamento sucessório. Você tem testamento, apesar que o testamento ele não anula o inventário.
Tá? Então eu deixei um testamento lá para certas pessoas. Quando primeiro eu tenho que entrar com uma ação de registro e cumprimento de um testamento. Eu tenho que informar para o juiz que existe um testamento e depois fazer o inventário daqueles bens. Então você tem testamento, você tem doação, você tem uma coisa que ficou muito conhecida no Brasil ultimamente, que é a chamada holding. Né? O que é a holding? A holding, ela é a pejotização de um patrimônio. Eu vou explicar de uma forma bem simples aqui para as pessoas poderem entender. Vamos supor, eu tenho esses 3, eu tenho isso aqui de patrimônio, então eu crio uma pessoa jurídica e coloco todo esse patrimônio aqui dentro desse pessoa CNPJ, jurídica, né? Dentro desse CNPJ. Isso é a chamada que ficou conhecida holding hoje. Tem aspectos muito favoráveis e tem aspectos nem tão favoráveis assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre os aspectos favoráveis e também sobre os que não são favoráveis, que está muito em alta, todo mundo só se fala em holding, não é? Todo mundo fala muito em holding. Então, o que acontece? O que é a holding? Você tem 2 tipos, né? Você tem aquela que é para administração de bens próprios, onde você não tem atividade econômica, né? Então, o que acontece? Eu vou te falar legalmente como deveria ser. Eu tenho aqui um patrimônio, eu coloquei todo esse patrimônio dentro de uma holding, então quem fica proprietária desses imóveis hoje não é você, não sou eu, é essa pessoa jurídica. É ela que fica proprietária. Só que é o seguinte, vamos falar de imóveis, né? Quando eu vou passar esse imóvel para holding, eu tenho que pagar um imposto municipal que se chama ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? E qual a porcentagem desse imposto? Aqui na cidade de São Paulo é 3%. 3%. Só que existe uma imunidade nesse ITBI. Deveria existir uma imunidade legal trazida pela Constituição. Que se é uma holding que não vai exercer uma atividade econômica, eu estou isento desse ITBI. E a prefeitura te fiscaliza durante 3 anos. Se você não está exercendo. Se você passou só aquele patrimônio de uso. Alugar o imóvel. Isso. Exatamente, você não pode. Né? Isso ali então, até dentro dessa holding... Tem a isenção. Tem a isenção do ITBI. Tá. Né? E aí o que acontece? Você pode fazer dentro dessa holding, porque é uma empresa. Né? Então você tem um contrato social. Então ali você já pode colocar cláusulas de sucessão também. Que seria o ideal. Que seria uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta. Só que as cláusulas de sucessão não são com relação aos imóveis, é com relação aos acionistas. Exatamente, é com relação à empresa. Né? E existe outro tipo de holding, que é a holding onde ela exerce atividade econômica. Então, voltando só nessa, que eu fiquei com uma dúvida, Dr. Nilson. Nessa que vai mencionar, eu poderia mencionar se eu tivesse 2 filhos, um exemplo. Eu já posso mencionar ali os meus 2 filhos na sucessão da empresa. Né? Sim, e dentro dessa, além de você já fazer cláusulas sucessórias, existem outras cláusulas que você, eu não vou dizer blinda, porque não existe blindagem patrimonial no Brasil. Tá. Não existe. Existe uma coisa colocada no Código Civil que chama-se desconsideração da personalidade jurídica. Quando a pessoa, vou blindar e começa, não existe. Digamos assim, fraudar, então o judiciário vai lá, desconsidera aquela personalidade jurídica. Vira como se fosse o CPF. E começa a executar. Então o que acontece? Você tem uma cláusula, por exemplo, de incomunicabilidade. Né? Então tudo que for daquela pessoa jurídica não se comunica, por exemplo, com um futuro casamento de um filho meu. Então existem várias cláusulas, várias ferramentas que são muito interessantes dentro de uma holding. Essa foi a primeira que eu te falei, que é puramente ali para administrar bens próprios ali. Então eu vou dar um outro exemplo, que vamos supor, a gente tem uma colônia portuguesa em São Paulo gigantesca. Né? E como eu disse no início da nossa conversa, todo mundo gosta de ter patrimônio e português tem muita casa de aluguel. Né? Português tem muita casa de aluguel. E eles fazem muito isso na pessoa física. Né? Então, se você pejotiza esse patrimônio, que nada mais é do que uma imobiliária, como pessoa física, você recolhe de imposto de renda 27,5%. Na pessoa jurídica, vai para 11,33%. Pensei que fosse 16%. Exatamente. De 27,5% para 11%. Para 11,33%. Isso daí já seria um dos benefícios. Já seria um dos benefícios. Entendeu? Então, você já economiza no imposto de renda. Em contrapartida, você não tem a isenção do ITBI. Você teria que pagar. Então, tudo é conta.
Tem que fazer essa análise. Tudo é conta. O que você vai economizar no imposto de locação, Exatamente. às vezes vai ter um custo maior no ITBI. Exatamente. E o que tem muitos profissionais, eu falo isso até com um pouco porque tem muito profissional fazendo holding de forma errada. Ele chega para você e fala assim, não, a gente pede a isenção do ITBI, você não precisa, né? Só que aí a pessoa tem muitos imóveis e começa a alocar. Ele pediu isenção, mas vai atuar de uma forma E a prefeitura incorreta. vai te fiscalizar. Mas geralmente quem tem muitos imóveis é para locação mesmo. Não vai ser para usar não vai todos, usar né? todos de temporada. Exatamente. Então, primeiro, essa isenção hoje já está caindo por terra. Tá. Por isso que eu digo que o ITBI, a holding hoje, ela tem que ser muito bem estudada, né? Ela tem que ter muita conversa, tem que ter muita reunião. Você tem que saber regime de casamento das pessoas, tem que tirar todas as certidões, ver se tem processo, se não tem, para quando você instituir a holding, todo mundo que entre lá não tenha nenhuma ação judicial, esteja tudo certo. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Apresento a vocês a Clínica de Estética Avançada Fabrícia Camacho, com atendimento nas cidades de Rio Claro, Limeira e São Paulo. Agende já a sua avaliação gratuita. Você, representante de consórcio que atua no mercado e ainda não teve a oportunidade de trabalhar com administradoras que te proporcionam agilidade, credibilidade, segurança e que apresentam estudos de grupo com efetividade na contemplação. Processo de contemplação rápido na palma da mão em seu celular. Venha para Brasil Bens e se cadastre nas administradoras dos maiores bancos do país e do mundo. Voltando com o Atual Chique, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nosso convidado, Dr. Newton Martins. Doutor, vamos falar agora sobre contrato de namoro. Vamos falar de contrato de namoro. O que é um contrato de namoro? O próprio nome já diz, ele é autoexplicativo, né? Então, muita gente pensa que o contrato de namoro é só para aquele casal de adolescentes que estão se conhecendo e tal. Mas é muito pelo contrário. Né? Pode ser também, mas o contrato de namoro ele serve para quem? Para aquelas pessoas que já têm suas vidas estabilizadas, né? Estáveis, tal, não sei o que, economicamente, financeiramente, e cada uma, sei lá, já teve seu relacionamento, já tem filhos, e já tem patrimônio, então vamos fazer um contratinho de namoro que por enquanto a gente está se conhecendo e tal, e aí a gente, conforme for, a gente pode viver juntos ou não. E o interessante é que nesse contrato de namoro você pode, inclusive, já estabelecer um futuro regime de casamento ou de união estável. Lembrando que o casamento ele é feito num cartório de registro civil e a união estável ela é um contrato feito num cartório de notas. Né? Então você vai lá com os documentos e tal. Já pode constar nesse contrato de namoro, essa intenção futura. Essa intenção futura. É igual um contrato de locação, então. Exatamente. Já passou de fase, continua valendo o inicial. E aí a gente entra num assunto também, que é por que eu indico também esse contrato de namoro. Tem multa de penalidade se ele desistir do namoro ou não tem, né? Não tem. Todo contrato tem uma multa. Vai que o cara desiste, né? Você tem... O que eu tenho visto também muito acontecer é que, em primeiro lugar, eu sou totalmente contra a todo e qualquer tipo de violência, seja psicológica, enfim. As pessoas são apaixonadas, né? Então a pessoa tem um apartamento, e eu atendi muitos casos aí de homens que já têm o seu imóvel, tal, não sei o que, não estou querendo ser misógino nem machista, nada disso. E aí o que acontece? O cara pega, tá apaixonado, gosta da mulher, mas não viveu aquele tempo suficiente para ambos se conhecerem, né? E eu atendi 3 casos que só mudaram os personagens, mas a história é praticamente... É uma regra. O que aconteceu? Foi para o apartamento dele, começaram a morar juntos,
eu não estou querendo dizer que que o cara também era um santo, tal, começaram a ter problemas. Então a mulher pega, vai numa delegacia de polícia, vai na delegacia da mulher, diz que está sofrendo uma violência psicológica, né? Porque assim, legalmente, isso deveria ser através de laudo. Sim. Né? Então, ela não sofreu violência física. Só psicológico. Só psicológica. Então ela vai numa delegacia de polícia, consegue uma medida protetiva e o proprietário do apartamento tem que sair do apartamento que é dele. Né? Eu não estou querendo, mais uma vez, falar que ela está totalmente certa, porque se ela estiver realmente sofrendo violência, o cara ela está na razão e está correta. Está na razão dela e tem mesmo que fazer isso. Né? Inclusive, tem a Casa da Mulher Brasileira, localizada aqui no bairro do Cambuci, que presta um serviço de excelência para a mulher que é vítima de violência doméstica. Mas é óbvio que eu estou falando de casos que não tem nada a ver com violência. Então, o que eu aconselho? Faz um contratinho de namoro. Não vai para o teu imóvel. Né? Aluga um apartamento. Vai para um Airbnb. Conheceu a pessoa, tá morando, tá tudo bem? Então começa a viver junto. Aí, a partir daquele momento, vamos lá, aí a gente faz... vai para um casamento, propriamente dito, e aí ou vai para uma união estável, porque o que acontece? Todo ser humano quer constituir patrimônio. E quando você casa, quando você contrai uma relação, você quer constituir patrimônio com aquela pessoa também, né? E aí vem aquela pergunta que você me fez. Qual é o momento de eu começar a pensar no planejamento? No começo do namoro. No começo. É o regime que eu vou escolher para regrar aquela união, seja o regime atual, que é a comunhão parcial de bens. Enquanto nós éramos solteiros, o patrimônio de cada um continua sendo de cada um. A partir da data da união estável ou casamento, o que vier daquilo para frente é dos dois, né? A comunhão total, onde tudo é de todo mundo antes e depois, e a separação total. Mesmo depois do casamento, cada um fica com o seu e o patrimônio não se aí você está organizando. Você está organizando antes tudo aquilo que pode dar problema depois. Né? Que pode dar problema depois. Facilita, isso é só para facilitar. Facilitar a vida financeira. Nós não estamos falando de sentimentos, nós estamos falando que é isso que eu acredito que falta. Que interfere, às vezes até atrapalha, às vezes, né, no relacionamento. Exatamente. Até atrapalha se não está bem resolvido no papel. Né? Exatamente. Tem um peso. Mesmo né? com o contrato, pode ter algum problema, né? No caso, você sugeriu que a pessoa alugasse o imóvel, não fosse morar no imóvel próprio. Sim. E mesmo fazendo um contrato? Mesmo fazendo um contrato. Lembrando que, quando você... Desculpe te interromper, mesmo fazendo contrato, porque é o que você falou, vai que sofre um abuso psicológico. Ele tem que sair do próprio imóvel dele, se for no dele, né? Exato. Então pode correr um risco. Então no locado, se ele sair, é locado. É locado. Né? Óbvio que existe a regra da locação, vai ter que pagar o aluguel. Contrato. Né? O máximo ele vai ter que pagar o aluguel. Mas ele volta lá pro dele, mas né? Tem o dele. Não tá na rua da amargura. Não tá, exatamente. Entendeu? E os homens sofrem, né? Defendendo a nossa categoria um pouco, né? Mas o mesmo acontece com mulheres também, né? Com ambos, pode acontecer com Sim, um mas é por isso que eu falei, a Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo, presta um serviço de excelência para a mulher que é vítima de violência. Eles prestam todo. Deve prestar, deve esclarecer. Sim, isso tinha que ser uma educação. Eu já levei uma cliente minha lá que teve problemas e nós saímos de lá totalmente amparados. Eu falo muito bem de lá. Eles prestam realmente um serviço de excelência. Agora, eu queria deixar também bem claro o seguinte: não é porque eu escolhi um regime de casamento que eu não posso alterar. O regime de casamento ele pode ser alterado a qualquer tempo. Então, vamos supor, eu me casei hoje, né? Eu optei pela separação total de bens. Por quê? Porque eu não sei como essa pessoa é financeiramente. Eu não sei como ela é organizada com as finanças. Então, com o decorrer da minha união, eu vi que, poxa, ela tem os mesmos pensamentos que eu, a gente está pensando em adquirir patrimônio, eu posso alterar para um regime de comunhão parcial, um regime total. Amanhã ou depois nós temos filhos, começa a adquirir patrimônio, tenho imóveis de locação. Opa, vamos pensar numa holding? Vamos começar a pensar que aí a família cresceu, a gente começa a envelhecer, o que é normal. Pô, a gente já está com tantos anos, temos todos esses imóveis aqui. Vamos pensar em pejotizar tudo isso, né? O ideal seria a holding, né? Em outros países já é normal esse hábito da holding. Já é um hábito normal. Tanto é que... Por que chama-se holding, né? Vem do norte-americano, do hold, né? De segurar, né? Então... Manter, né? Então, o que acontece? Você já começa a pensar no seu planejamento desde agora.
né? Então, por exemplo, aí a gente cai hoje nesse tema atual que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Então, imagina alguém... Não, pega todo mundo de surpresa e sem conhecimento, né? É o senhor, vamos Que é lá. duas coisas que nós não temos no nosso país, a educação financeira e a educação jurídica. Não, o que tinha problema é que ser- essas situações são ali resolvidas a hora que tá todo mundo nervoso, com a cabeça tá quente. tenso, tá na hora da confusão. Envolve muito Exato, sentimento. exato. Difícil de pensar, É bom né? resolver isso com a cabeça fria. Resolver né? isso com a cabeça fria. Quando você planeja... Então, por exemplo, agora... Tudo é mais fácil. Mais fácil. Eu vou te fazer uma pergunta. Me fala um imóvel que você encontra, não vou dizer região central, mas em São Paulo, que você vai pagar menos de 700, 800 mil. Você não acha. Não acha. Não acho. Né? Então você coloca o ITCMD de 4%. Hoje, já pesa no bolso. Né? Então aí você, de repente você vem a reforma tributária, você não está sabendo que ela existe. Teu pai, tua mãe falece, você vai fazer o inventário. Financeiramente você não está preparado De um para esses dia, encargos. Né? No dia anterior era 4%, passou Virou a vacatio legis, entrou em vigor 8%. Ah, você já não tinha os Isso 4, dobrou. imagine O 8. que já era difícil. O que já era difícil Piorou. ficou praticamente impossível. E aí o que você vai fazer? A pessoa que também, vamos lá, não conhece o consórcio, você vai pedir um empréstimo bancário, alguma O coisa consórcio assim. seria uma Aí solução. não né? está em nome dele ainda para ele dar aquele bem como garantia, coisa. Então é melhor ele programar com eu acho que uma poupança planejamento- financeira, um planejamento. Planejamento. É. É isso aí. Planejamento ideal. financeiro, um planejamento jurídico, para que tudo caminhe da melhor forma possível, né? Dr. Newton, eu queria agradecer a sua presença. Nosso tempo já está acabando, infelizmente. É que os assuntos não param, né? Como é bom conversar com o advogado. Todo mundo tem um monte de dúvida. E é muito bom, foi muito bom o bate-papo aqui. Obrigado. Sou eu quem Obrigado. agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Agradeço a oportunidade da gente estar batendo esse papo, é uma área que eu gosto muito, né? Infelizmente o Brasil está passando por um momento meio conturbado, que a gente não sabe como vai ficar, às vezes falta um pouco de informação de quando isso vai acontecer ou não. Apesar de nós não termos essa precisão, a única coisa que eu posso dizer é: comecem a se planejar agora. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição sempre que eu for convidado. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas Atenção, você, empresário ou investidor, apresenta uma oportunidade imobiliária para fins comerciais com localização privilegiada na avenida mais movimentada de Limeira, Avenida Lauro Correia, com número de passagem comprovada e surpreendente. Essa área possui 7.000 metros quadrados de frente para a Avenida Lauro Correia. Você, investidor, pode fazer um centro comercial, restaurantes, galpões, locadoras, maravilhas do lar, pet centers, enfim, uma infinidade de negócios podem ser construídos ali na Avenida Lauro Correia da Silva. Sem falar na localização, que você vai se surpreender. Agende já a sua visita. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui va O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre